Eu prefiro o quê? Eu prefiro não ter vírus assassinos por aí. Nossa, nem fala também. Com certeza. Então, bom dia a todos. É muito bom estar mais uma semana com vocês. A gente nessa loucura toda, agradecer sempre por mais um dia, né? Por mais assim que não estamos em condições, nas melhores condições, ou melhor, não está do jeito que nós queremos estar, mas nós estamos aqui, graças a Deus, né? Vivos, respirando e vivendo um dia de cada vez, né? Não sabemos até quando essa nossa realidade virtual, amém, né, José? Essa nossa realidade virtual. Então, assim, que a gente aprenda todos os dias com isso e tire algo positivo, né? Eu vou começar falando das atividades de vocês, da persistência da memória de Salvador Dalí. Cara, tô pirando, assim, no resultado de vocês, né? Por mais que alguns alunos colocam que a produção não foi poética, a produção não teve esse resultado reflexivo, pode ter certeza que alguma coisa tem, tá? Um desenho pode ser um traço, um risco, ele reflete algo seu, ele expressa alguma coisa relacionada a você, tá? Então, assim, eu tenho gostado muito dos resultados, eu tenho vontade, assim, eu queria até ver depois alguém do grupo que pode se voluntariar a me ajudar em compilar essas imagens, para a gente criar um vídeo, alguma coisa para já começar a produzir, arquivando, para de repente a gente fazer uma mostra, uma web art, alguma mostra assim, virtual, né, do trabalho de vocês. De repente não precisa citar nomes, né, nessa mostra, a gente faz uma mostra anônima, né, olha os anônimos aí, uma mostra anônima, mas que não fique só para gente, né, por mais que tenha alguns trabalhos ali com fotos, mas tem fotos de vocês pequenos, e eu falo que é bem gostosinho, porque eu fico vendo vocês, assim, conhecendo um pouquinho da história de alguns, né, uns eu já conheço desde o primeiro ano do ensino médio, outros eu estou conhecendo esse ano, mas é muito legal, acho que a arte, assim como outras linguagens, né, tem essa habilidade, essa possibilidade, na verdade, de ampliar esse olhar, de ver esse outro lado do ser humano, né, que não só a carne. Então, assim, eu tenho achado muito legal. E hoje tem uma proposta de atividade também bem interessante, tá? Sobre a atividade persistência da memória, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar algo do processo criativo? Queridos, o artista não cria do nada, o artista não cria do vazio, tá? Ele tem que ter um disparador, o nosso disparador foi a obra do Salvador Dalí, mas, assim, o seu processo criativo, alguém quer comentar alguma coisa? Poxa, ninguém. Gostaram da atividade, não gostaram? Foi interessante? Ah, não, não gostei, sei lá. O que quiser falar. Não sei o quê, sem ideias, credo, gente, isso porque não é mais a primeira aula, é a última, e não adianta falar que tá com sono, não, que você já tiver um monte de aula que eu só acompanhei ali pelo horário. Se fez certo, Álvaro, eu vou dar uma olhada depois lá para te dar esse retorno, amor. Foram muitas, muitas imagens, tá? Que minha mãe aceita. Lembra daquelas duas, das aulas do Sorriso de Mona Lisa, né? A primeira e a segunda aula. O que que é arte? Precisa alguém falar que é arte. Ah, mas se a minha mãe, né? Minha mãe disse que é arte, afinal dei a ela, então é arte. Mas vocês gostaram de fazer essa produção? Prof, Oi, amor, foi pode falar. muito difícil saber o que fazer, porque Entendi. tinha tantas possibilidades para fazer uma repaginação na obra que foi um papel amassado atrás do outro. Entendi. Você viu, né? Às vezes, se você vai pelo título, tem algumas possibilidades. Se você vai se inspirando na própria obra como um todo, né? Nas imagens que ela te traz, você pode ir para outro norte. Então, quer dizer, possibilidades mil. Né? Eu deixei bem livre isso, eu não amarrei muito, né? Tem uma atividade que eu gosto muito quando eu trabalho surrealismo, que é com o Diário dos Sonhos, que é bem gostoso também. Todos os dias a psicanálise trabalha, tá, com isso. Você, ao acordar, você descreve os seus sonhos. E depois de um tempo, você começa a ilustrar os seus sonhos. E aí você vai dar uma olhada nas suas produções, são produções surrealistas, de alguma forma, que você fez uma conexão com a imagem dos sonhos. Então, isso é bem bacana também, ele te auxilia, né, em desvendar algumas coisas. Já desligou, né, coração? Não tem problema. Auxilia em te desvendar algumas coisas
e é bem legal. Então, se vocês quiserem experimentar essa proposta, não é atividade, tá, coração? É só um exemplo, assim, quando eu trabalho surrealismo também, eu utilizo, tá? É bem legal. Ah, tá, entendi. Deu eco por isso, tá? Mas quer falar mais alguma coisa, Thaisa? Ou algum outro aluno? Falar um pouquinho da atividade? Não? Então tá. Mais alguém? Foi interessante que, assim, a questão da inspiração. A gente precisa de um aluno igual do grito, né? A gente precisa de um para ir para um sentido, para ir para uma tendência, e aí os outros vão, né? A questão das fotos, né? A persistência da memória. E eu comecei a colocar algumas fotos, os outros também vão. Então é bem interessante isso, vocês perceberam? Né, a questão da influência. Por isso que eu evito usar exemplo, porque se eu utilizo exemplo, mesma coisa quando eu desenho uma árvore na lousa, pode ter certeza, né? Pode ter certeza que alguns alunos vão lá e vão acabar desenhando, porque é o efeito, a questão do reflexo, né? Ou melhor, eu utilizo como exemplo, tá? Então, eu evito exemplificar, mas de alguma forma vocês acabam utilizando como inspiração. Por isso que eu falo, eu sempre pego o primeiro, quem foi o primeiro que fez, tá? Não está errado, é muito legal. Além disso, as pessoas acabam utilizando outros elementos imagéticos, que aí eu falo, aí onde eu conheço as pessoas, eu acabo vendo. O que é isso? Não faça isso. Vocês estão, gente, não dá para acompanhar tudo. Depois eu paro e dou uma lida no chat, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Até tento deixar, se eu deixar aberto aqui, ó, eu me perco, é muita coisa. E eu tenho, antes de ontem eu baixei umas extensões aqui para o Meet, mas eu preciso colocar um outro monitor aqui, semana que vem, ver se eu consigo, que aí eu ponho o chat de um lado, eu do outro, e vendo todos vocês. Aqui eu só vejo fotinho de alguns, tem uns que não tem a foto, só a Manu que está com a foto aqui para mim. Eu coloquei foto da minha bebê. É verdade, que ela interpreta a obra. Tem muitas fotos legais, isso representa vocês, tá? Então, ó, só para a gente relembrar, os movimentos de vanguarda. Vanguarda, o que está à frente, né? A vanguarda, à frente do seu tempo. O grito. À frente do seu tempo, ok? Abstracionismo, dadaísmo, movimento antiático, cubismo, fragmentação da realidade, geometrização das formas, expressionismo, expressão de sentimentos, mas um sentimento de dor, de sofrimento. Que mais? O que eu não falei? Surrealismo, né? Imagem de sonhos, algo surreal. Fauvismo, Fauves, Lefauves, feras, agressividade na cor. Tem mais um que eu não falei? E hoje nós vamos falar sobre futurismo e realismo socialista, tá? Mas o realismo socialista, na verdade, a gente quase não ouve falar desse movimento, foi um movimento praticamente direcionado à propaganda política, né? E um movimento que teve uma inspiração no próprio movimento realista, século XX, tá? Um próprio movimento, assim, tentei desenhar, o próprio movimento linear, que ele não teve uma função reflexiva, ou mesmo o objetivo deles era realmente propagar algo, tá? Então, hoje nós vamos ver sobre futurismo, tá? E realismo socialista. Alguma pergunta até agora? E aí, uma proposta de atividade muito legal. Daqui a pouquinho eu já falo. Deixa eu falar para vocês a respeito da nossa prova discursiva. Não será semana que vem, tá? Provavelmente na outra semana a prof vai avisá-los provavelmente no plantão ou nos nossos grupos que tem do Whats, vai ser durante o horário da nossa aula, tá? A prof vai colocar uma questão discursiva, uma ou duas, referente a uma das obras, tá? Que nós estamos aqui, dos movimentos de vanguarda. Então, o conteúdo vai ser os movimentos de vanguarda, tá? Bem tranquilo, uma prova bem aberta, bem legal, né? Então, assim, entender sobre os movimentos, não tem nada que ficar decorando nada disso, tá? Fiquem tranquilos, bem de boa, tá? Vamos lá? Alguma pergunta até agora? Não? Então, bora lá. Todos vocês estão vendo? Alguém pode me responder? Sim, agora sim. Obrigada. Página 84, por favor, da apostila de vocês, ok? Então, aqui ele está na mesma página, tá? Os dois movimentos, surrealismo e futurismo. Já falamos sobre o surrealismo, ok? Agora nós vamos falar sobre o futurismo,
tá? O futurismo, existia uma crítica à racionalidade burguesa, não, aqui ele está falando ainda sobre aqui a técnica da frotagem, então aqui, futurismo, ó, a prof está bem aqui, tá, ó. Em 1909, em Paris, Philippe Tommaso Marinetti publicou o primeiro de muitas publicações do Manifesto Futurista, que viria a ser publicado até 1924. O que esse manifesto? Primeiro, esse manifesto está muito direcionado à literatura, tá? Depois, um grupo, em 1910, de artistas plásticos, eles se uniram a esse grupo de escritores, ok? Na verdade, tudo que ele pregava nesse manifesto era algo, assim, agressivo, inclusive ele falava que a guerra tinha objetivo higiênico, de acabar limpando, ou acabar, na verdade, higienizando tudo, tá? Tinha um pensamento muito louco, inclusive parecido até com o dadaísmo, de acabar com os museus, de eliminar com muitas coisas, tá? O futurismo era contra toda a cultura imposta pela burguesia, assim como toda a tradição cultural. Eles tinham, na verdade, uma verdadeira aversão com o passado. Então, tudo que era passado não era aceito pelo próprio movimento, né? Passava-se até uma aversão, tá? Era contraposta para uma manifestação artística que aclamava o mundo moderno e as cidades industrializadas. Na verdade, eles enalteciam tudo isso. Os artistas tinham como princípio a proclamação da velocidade, da técnica, assim como do pensamento científico, sem se esquecer do amor à máquina. Eles enalteciam esse amor à velocidade, eles utilizavam até um termo, beleza da velocidade, tá? Escritores e pintores uniram-se, como eu falei, em 1910, né, foi publicado o Manifesto Técnico dos Pintores Futuristas. A experimentação técnica e estilística era defendida pelos integrantes do movimento futurista. Então, alguns nomes interessantes. Prof, eu preciso saber esses nomes. É que, na verdade, quando você observa uma pintura ou uma escultura, se você identificar esse nome, ele vai te ajudar na execução daquela questão, ok? Mas alguns nomes de peso, ó. É Umberto Boccioni, Giacomo Balla, tá? Então, assim, você olhando na legenda e já determinar, olha, o nome italiano, porque esse movimento deu início na Itália. Tá? Então, isso daí te ajuda na execução da própria questão. Ok? Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo, também é um nome importante, como eu falei, Giacomo Balla, Gino Severini, são alguns nomes de expressão das artes visuais do futurismo. O Boccioni, ele admirava o Michelangelo, tá? Inclusive, em uma viagem a Milão, chegou a afirmar que apenas o sublime futuro ignorante desdenharia do artista do Renascimento italiano, ou aquele que o tenha adorado de forma demasiada. Essa contradição só evidencia que, embora os artistas tivessem negado o passado, necessitava dele como estrutura. Então, quer dizer, era algo contraditório. Eu acabo esquecendo o passado, melhor, eu não valorizo o passado, mas eu admiro, né? Então, assim, acaba sendo contraditório, ok? Parte da produção de Carlo Carra viria a ser também inspirada na Renascença italiana. Russolo foi compositor musical e também pintor. Acreditava que o mundo era capaz de ofertar inúmeros sons e esboçou a primeira música eletrônica. Giacomo Balla foi outro que se aproximou dos artistas do futurismo e depois retornou a uma pintura realista. E o Severini tinha forte influência dos artistas do impressionismo. Então, olha, ao contrário, de alguma forma eles se inspiraram. Por isso que eu não fico falando muito essa questão da inspiração. Ela é importante, de alguma forma, porque assim, eu acabo me inspirando em algo, eu não crio do nada, eu não crio do vazio. É a mesma coisa quando eu exemplifico a vocês quando eu estou em sala, eu entrego a vocês todos um potinho de tinta e falo, galera, joga. Então, assim, da onde eu vou criar? Do nada. Então, eu preciso ter elementos, eu preciso ter influência, eu preciso ter um conteúdo para começar a criar. Tá? E esses artistas, de alguma forma, quando eu falo eu abomino o passado, não é bem assim. Eu tenho a inspiração do meu passado, tá? Mas eu aderi ao futurismo e agora eu enalteço essa velocidade, eu enalteço essa industrialização, era assim que eles pensavam, ok? Após aderir ao futurismo, buscou retratar o dinamismo, o dinamismo da figura humana, não tendo interesse pela máquina como seus colegas, tá? Isso daqui ele está falando do Dino, ok? O que se nota é que a produção mais acadêmica nutriu boa parte dos artistas de destaque do movimento futurista e também serviu como base de contradição do seu discurso. Outro fato observado é que o futurismo foi uma resposta para o fluxo intenso de novas tecnologias do início do século XX.
Os artistas desse período foram influenciados de forma direta pelos cubistas. Fragmentação espacial, sobreposição e negação de representação objetiva do mundo são pontos de tangência entre ambos os períodos. Galera, vocês perceberam que todos esses movimentos de vanguarda é fuga da realidade, ok? Porque tudo que eu estou vivendo, nada é agradável, ó, porque todos esses movimentos, eles permearam entre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, Guerra Civil Espanhola. Então, assim, foram acontecimentos ali na Europa que fez com que eu repensasse a arte como uma forma de expressão e reflexão. Então, eu preciso fugir da realidade, porque a realidade não está tão legal assim, não. Tá? O simultâneo, assim como o dinamismo, construiu boa parte do discurso proferido pelos futuristas. A ação era o foco de interesse desse grupo e aparece em formas únicas de continuidade no espaço. Essa escultura do Boccioni, ela já caiu, assim, ela já serviu como inspiração, como norteadora de várias questões, tá? Enem, de vestibulares diversos. Então, o que eu sempre falo para vocês, leiam a legenda da imagem, tá? Aqui ela já te leva à questão, tá? Boccioni, Humberto Boccioni, formas únicas de continuidade no espaço. Ok? Vários artistas aderiram ao partido fascista, à politização do grupo futurista. Só um minutinho, pessoal. Por isso que os caras colocou ele no diretor, por isso que eu tenho que chegar lá. Oi, queridos, a Pro tá de volta. Desculpa, tá? Meu esposo também está trabalhando aqui, ele estava falando com os amigos dele, mas aí é na área de segurança pública e outras coisinhas mais, tá? Que não dava para vocês ouvirem, não. Vamos lá. Vários artistas aderiram ao partido fascista. A politização no grupo futurista era flagrante, assim como o antissocialismo e o comportamento não religioso. Como eu falei para vocês, eles eram bem agressivos, tá? Eles acreditavam na modernização do setor industrial e agrícola. Eles eram partidários de uma política agressiva, no que competia aos assuntos exteriores. Queridos, aqui desse lado também tem outra pintura do Giacomo Balla. Vocês conseguem identificar velocidade nessas imagens? Aqui nessa pintura aqui que eu destaquei, vocês conseguem? Porque é a repetição dos membros do cachorro, aí ele fica tipo... Sim, repetição dos membros do cachorro, essas linhas também paralelas, né? Elas representam um certo movimento. Todos conseguem identificar uma certa velocidade, um determinado movimento? Sim? Sim. Ok. Então, assim, e hoje, assim, vocês conseguiriam representar através de uma pintura movimento? Vocês acham difícil isso? Só fazer uns riscos como se fosse o vento e acabou. Isso é só fazer um risco como se fosse vento, eu acho. Ó, que para quem gosta de história em quadrinhos, né, na verdade, você imagina assim, quando eles chutam uma bola para fazer o gol, né, só fazer linhas paralelas próximo ao pé, Ele meio ou que próximo à distorce, bola, né? também representa. Oi? Ele meio que distorce o objeto, parece que ele está sendo puxado para Sim, de objeto, tá? E essa escultura aqui do Umberto Boccioni, ele quis representar, na verdade, todos os músculos do corpo, como se o homem estivesse realmente em movimento, tá? Mas em alta velocidade, porque, na verdade, o músculo, quando está correndo demais, na verdade, ele acentua, né? Então, ele quis, nessa escultura aqui, tá? Formas únicas de continuidade no espaço, que o Boccioni fez, ele quis representar essa velocidade, ok? Amores, em relação ao futurismo, em relação ao que ele pregava, as ideias dele, né, esse abandono ao passado, essa loucura por esse ideal de beleza e de velocidade, vocês entenderam? entendido. Sim, tudo bem? Podemos passar ao realismo socialista? Uhum. Vamos que vamos. Podemos? Alguns artistas, tá? Para vocês, assim, lembrarem ou assimilarem. Umberto Boccioni, Giacomo Balla, tá? Carra, Luigi Russolo, ok? Mas é o que a prof falou. Preciso decorar? Não, assimilem.
tá? Mas eu acredito que os nomes mais de peso, assim, quando a gente pensa, quando eu penso em surrealismo, vem Salvador Dalí, quando eu penso em expressionismo, Munch, quando eu penso em cubismo, Braque e Picasso, quando eu penso em abstracionismo, Pierre Mondrian, Juan Miró, aí quando eu penso em futurismo, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, tá? Então, assim, são alguns nomes de referências, então eu não tenho uma vasta lista de nomes, são alguns nomes já que me refere. Claro que tem outros nomes, é que esses nomes que eu citei a vocês são nomes de peso, tá? São nomes assim, alguns nomes que deram até início a esses movimentos, ok? Tudo bem até agora? Tudo bem, prof. Então tá, vamos lá. O realismo socialista recebe esse nome porque surgiu em 1934 na antiga União Soviética. Nessa data ocorreu o primeiro congresso de escritores soviéticos, e na oportunidade esse estilo foi aceito pelo regime comunista. O realismo socialista foi idealizado por Andrei Jadinov. Ai, gente, eu acho que é Jadinov, olha essa pronúncia horrorosa, tá? Se alguém quiser corrigir, corrija, aproveita esse é o momento. E seu modelo perdurou até o final de 1950. Era um modelo rígido de ideologia e estabelecia os limites da própria produção cultural da União Soviética, naquele momento. Jadinov pensou em um modelo de arte que servisse para todos os países do mundo. Agora pensa, gente, agora eu vou limitar aqui, porque eu pensei, a gente começa de uma produção artística extremamente regrada, e a gente tem uma certa liberdade, e agora tem um lugar aqui que só pode fazer desse jeito, tá? Mas aí eu quero que o mundo todo faça assim. Complicado, né? Mas era o pensamento dele, tá? Deixa eu voltar aqui. Segundo o político amigo de Stalin, a arte deveria seguir um modelo progressista, com base no raciocínio científico, no qual cada símbolo correspondia a um valor moral sintetizado. O que importava era o conceito de moral, que estava por trás de cada manifestação artística, e não propriamente a arte em si. Antes de um primário estético, a arte deveria preparar a população para o progresso. Por isso, as linguagens artísticas do realismo socialista deveriam se preocupar com a educação e a formação das massas, com o objetivo único de construção do país. Era, claro, o discurso manipulador do realismo socialista. A arte deveria dar bases nacionalistas para o povo. Talvez uma das melhores definições sobre o realismo socialista tenha sido a expressão, né, por Gerasimov. Para esse artista, a arte deveria ser de fácil assimilação, praticamente uma arte didática, ok? A arte deveria ser figurativa. Acreditava que a arte era realista formalmente e socialista no discurso, pois as mensagens proferidas nos discursos artísticos eram de evidenciação do programa do regime socialista. Então, o objetivo da arte, neste período e nessa localização geográfica, só tinha um, era propagar algo, tá? Era uma arte didática, era uma arte com fundamento político, apenas isso, ok? A temática era óbvia. As manifestações visuais, trabalhadores, assim como soldados, líderes e heróis nacionais, eram representados de forma idealizada. Essa idealização acontecia pela apresentação de seus corpos vigorosos, ou então pela celebração de movimentos sociais e feitos políticos. Mas isso também nós podemos até voltar um pouquinho no tempo e lembrar lá do neoclassicismo, né? Jacques Louis David mesmo, ele era um pintor da corte, né? Ele estava ali com Napoleão, quando ele pinta Marat, aquele jeitinho heróico, né? De alguma forma ele usou a arte também como uma fonte de propagação política, tá? Então, isso daí não é somente desse período, a arte também tem essa função, ok? Queira isso seja legal ou não. Idealizar um político por meio de imagens vinculadas ao grande público já era um feito elaborado desde a antiguidade, foi o que a prof falou, tá? No realismo socialista, o que importava era mostrar uma nova sociedade, no qual jovens aparecem felizes, saudáveis e trabalhando. Existem, Professora, aí hoje a gente já faz isso, né? Pode falar, amor. só que aí não estaria entrando em contradição que, tipo, o realismo, ele não idealiza nada, mas aí tá idealizando porque socialismo? Tá? Ele está idealizando tudo. Teria que ser outro nome pra isso? Tipo um romantismo, É verdade, né? Não, acaba sendo contraditório o próprio nome com o que eles pregavam. Pois é, aí fica meio estranho. Né? Mas, infelizmente, é esse nome que foi dado.
Existe, aí aqui ele faz uma associação ao movimento realista francês, né, de Colbert. As aproximações residem no fato de ambos terem a proposta e o compromisso com o enfrentamento. Por isso que aqui ele não associou o romantismo, e sim ao realismo. Tá? Ele fez uma associação ao enfrentamento do mundo, no qual a manifestação artística é uma espécie de documentação. E quando registra pessoas, assim, no dia a dia delas, e principalmente trabalhadores. Tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. As aproximações residem no fato de ambos terem como propósito o compromisso com o enfrentamento direto do mundo, no qual a manifestação artística é uma espécie de documentação que percebe e registra o mundo natural, além de ambos apresentar os trabalhadores como protagonistas de suas imagens. No início do século XX, a preocupação da produção russa estava voltada para um forte compromisso social, que se acentuou com a Revolução Russa de 1917. Com a saída de Nicolau II, o povo alimentava as esperanças de maiores ganhos e de melhoria para suas vidas, com a chegada dos bolcheviques, sob o comando de Vladimir Lenin. Note que, em um mesmo tempo, tem-se pesquisas de cunho formalista abstrato, como é o caso dos construtivistas que a gente viu ali no abstracionismo, que tem o Malevich, tá? E em uma mesma Rússia dialogavam propostas visuais diferentes, que propunha esse realismo e também propunha esse construtivismo, esse abstracionismo, do que o Malevich pregava, tá? Talvez por ser um movimento mais preocupado a dignificar o poder do Estado, com forte apelo à propaganda estatal, e pouco compromisso estético, a produção desse período é de relevância duvidosa diante do arbolço estético da história da arte. Poucos são os nomes lembrados nesse período, tá? Aqui tem alguns nomes, ok? Talvez sejam aqueles que mais se destacam no grupo de anônimos desse período. Então, quando eu falo assim, que eles não são importantes, o próprio período não é importante, a apostila, na verdade, quando ele traz, eu acho que nada se perde, nenhum conhecimento se perde, nada que a gente conversa que é perdido, né? Todo aprendizado é válido. Mas, na verdade, foi um período da história da arte interessante, que fez uma associação ao realismo, ou melhor, né? Que alguém comentou sobre que foi algo que até foi algo romântico, que pregava uma ideologia, mas fazia outra coisa, era contraditório, tá? Mas não é muito cobrado esse conteúdo, tá? Isso eu já te falo, estatisticamente falando, não é muito cobrado, ok? Então, por isso que a Pro não vai ficar falando muito sobre isso. Mas lembrando que o realismo socialista usou a arte como uma forma de propagar, como propaganda, certo? Ok? Tudo bem? Tudo bem até agora? Tudo bem, prof. Então tá. Então agora deixa eu falar com vocês sobre a nossa proposta. Prestem atenção. O futurismo, o que eles queriam retratar? Beleza da velocidade, ok? A prof vai espelhar para vocês uma proposta de atividade que está na apostila do segundo ano, tá? Porque nós estamos praticamente caminhando juntos em relação, eles estão vendo o movimento de vanguarda, daqui a pouquinho a gente vai fazer, a apostila faz uma abertura diferente, que com vocês eu vou abordar um pouquinho mais a música, tá? Estaria felizão. Aí eu vou mostrar para vocês agora o que é a proposta, tá? Só um minutinho. Deixa eu só ver se é essa daqui. Se não for, eu vou tentar. Não é essa, é de vocês. Não é, só um minutinho, tá? Deixa eu só abrir aquela ali em off, aí eu já vejo aqui com vocês. Só um minutinho. Uhum. Agora vai. Vocês estão vendo essas pessoas em movimento? Sim. Sim? Antes disso, eu vou mostrar a fotografia de uma artista que é contemporânea, até se vocês quiserem seguir no Insta, ela é uma fotógrafa, na verdade, Lilian Barbon, tá? Aqui no texto não está correto o nome dela, aqui está Lilian Bardon, mas é Lilian Barbon, ok? A Lilian faz um trabalho fotográfico onde ela trabalha com movimento. Ela mesma que está utilizando o corpo dela, que ela fala que é difícil ela encontrar modelos que se sujeitam a fazer, até porque é uma pesquisa incessante de movimento, é tirar foto quadro a quadro. É praticamente você ligar o seu temporizador,
tá? E ficar tirando foto de quadro a quadro, tá bom? Então, a Lília fez várias fotos assim, mas, na verdade, também tem uma técnica de fotografia, tá? Que se chama cronofotografia, tá? A cronofotografia é essa foto tirada captando o movimento. Inclusive, de um artista, é uma técnica que surgiu no final do século XIX, inclusive, foi um europeu que pesquisou e que fez e acabou desvendando o mistério, que realmente ele conseguiu provar que os gatinhos caem em pé, tá? Com essa técnica de cronofotografia. Mas vamos lá para a proposta, tá? Aqui. A partir do seu conhecimento, né, o que a gente já conversou sobre futurismo, eu gostaria que vocês me enviassem, a partir de segunda-feira que vem, uma fotografia que explore novas possibilidades, tá, de temáticas dentro do seu cotidiano. Então, o que vocês podem... Eu gostaria que tivesse uma fotografia de um movimento. Vocês estão vendo essas pessoas em movimento. Você pode trabalhar com pessoas, com figura humana, você pode trabalhar com objetos em movimento, pode trabalhar com bichinhos de estimação em movimento, tá? Claro que ninguém vai jogar o gatinho, tá? Por favor, mesmo que já foi comprovado que ele cai em pé. Você pode trabalhar com objetos, eu já falei, figuras humanas, bichinhos, você pode trabalhar com líquido, né? A água caindo, uma tinta derrubando. Você pode usar aplicativos, filtros, você pode trabalhar com a filmagem, né, daquele movimento, você printa e me envia essa foto. Então, assim, pesquise formas diferenciadas. Eu preciso de uma foto. Você pode trabalhar no escuro e pegar e desenhar com a luz, também fica legal. Se vocês não experimentaram isso, experimente, que é muito legal. É uma foto que registra o movimento de algo. Entenderam? Tem alguém aqui, gente? Oi, Gabi. É bom quando alguém fala comigo. Vocês entenderam? Sua imagem aparecendo no movimento. Isso, o stop motion, nada mais do que isso, né? Eu até fiz essa brincadeira da caneta, ó. Por exemplo, eu coloquei minha câmera lá no temporizador, né? Então, tirou foto da caneta. Aí, é claro que vai ficar um filme, mas aí eu tento, de repente, printo, ver se eu consigo registrar esse momento. Aí, eu posso usar aplicativos que trabalham com isso. O que mais? Vou trabalhar com a água caindo. Vou trabalhar com a areia. Pego um montinho de areia e derrubo esse montinho de areia e fotografo todo o movimento dessa areia caindo. Gente, tem N possibilidades. Pode enviar hoje? Ai, segunda, Chuchu. Deixa a galera terminar de enviar o persistência da memória, porque aí eu já dou baixa bonitinho, porque senão eu fico doidinha, tá? Já tá pronta? Combinado? Vocês entenderam? Aí, se tiver alguma dúvida, me pergunte. Então, mandar uma foto de algo em movimento, porque se nós trabalhamos futurismo, beleza da velocidade, tá? E se for usar foto de figura humana, lembre do direito de imagem, tá? Cuidado com isso. Como a gente não tá podendo sair de casa, ver alguém em casa, pode usar um bichinho, um ursinho, alguma coisa, tá? Pensei em fazer alguma coisa assim. Ficar balançando a caneta, gravar e tirar print depois? Pode ser, por que não? Experimenta. Na verdade, essa foto tem que estar, né, tem que mostrar esse movimento. Uma coisa bem legal é esse que eu falei do escuro, né? Você apaga tudo, e aí você pega a luz e desenha com a luz. Tem muitas pessoas que fazem isso. Espera um pouquinho aqui, eu vou ver se eu consigo abrir o Instagram de uma amiga minha que faz esse tipo de trabalho. Espera só um pouquinho. Vou ver se eu consigo abrir aqui. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu daria um jeito de levar a Mari para vocês conhecerem um pouquinho. Porque ela é fotógrafa e ela trabalha com muita fotografia de movimento. Ai, não acho ela. Peraí que eu vou procurar aqui no celular. Peraí, mais um pouquinho. Gente, tá difícil. Vou colocar o nome dela aqui no chat, vocês
Ó. E vocês depois procuram o celular dela, tá? O celular é ótimo. O Insta dela. Abre de novo. E ela trabalha muito trabalhava, né? Porque agora ela tá um pouquinho parada. Com fotografia de... Queridos, pode colocar o nome. Nome e turma, por favor. Fotografia de espetáculo. Ó, esse é o nome dela. Não perde, já tá, tá entre a Mariana, tá bem embaixo do nome da Mariana. Bom que vai ficar Mariana, Mariana. Tá bem embaixo do nome da Mariana, tá? E aí segue ela no Insta e ela tem várias fotografias que retratam esse movimento. Tá? Se a gente estivesse tendo aula, eu a convidaria para dar para ter um bate-papo com a gente, conversar um pouquinho. E ela tem essas fotos do desenho na luz, assim, desse movimento no escuro, onde você apaga todas as luzes e faz só esse movimento. É muito legal. Façam essa experiência. Se alguém tiver algum aplicativo para sugerir, faça essa sugestão lá no grupo, por favor. Tá? Eu agradeço. Se tiver algum app para sugerir, pode sugerir. Quero saber agora se alguém tem alguma dúvida. Nós temos alguns minutões ainda. Sim, não. Ninguém tem dúvida? Cinquenta e quatro pessoas ainda, 54. Ninguém tem dúvida? Provavelmente não. Acho que tá tudo certo. Silêncio, né? Então, para quem já está saindo, ó, um beijo no coração. A prof vai ficar aqui até os últimos saírem. Os artistas realistas socialistas eram reconhecidos? Sim, amores, na verdade, eles não deixaram de ser reconhecidos, assim, foram pouco reconhecidos, que era uma produção bem regionalizada, tá? Mas, assim, mundialmente falando, não tinha muito reflexo, não, tá? Foram pouco reconhecidos, ok? Alguns deles saíram desse âmbito de União Soviética e teve um reflexo legal, mas, mas depois, na época, não, tá? Mais alguma perguntinha? Que às vezes a pergunta acaba se perdendo ali no nome. Um beijo para quem está saindo. E essa galerinha que ficou já colocou o nome? Lívia, eu. Tchau, amor. Beijo. Como indivíduos é ótimo. Era Lívia reconhecido como indivíduo? Sim. Cadê ele? Ainda tá aqui? Não, já saiu também.
Caio, Pedro, alguma dúvida? Vocês estão aí ainda?